Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em outro texto diz, um sábio construtor. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ou em algumas traduções, com força, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo, para que possamos entregar a Tua palavra, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que a voz do Senhor Jesus Cristo seja ouvida por cada um de nós. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, aos nossos corações. Que o Senhor possa estar convencendo, ó Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor nos leve a arrependimento, a mudança de vida, de postura de vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu te peço, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia especialmente de mim, porque sobre mim cai a responsabilidade de transmitir a Tua palavra neste momento. Abençoa-nos, ó Deus, pelo Teu poder, e dá-nos, ó Senhor, a Tua graça, no nome de Jesus Cristo, a fim de que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Vivemos dias desafiadores. Há pessoas que estão verdadeiramente vivendo tempestades, tormentas, estão atormentadas. O que é uma pessoa atormentada? É uma pessoa que está dentro de uma tormenta. Há inimigos por fora e inimigos por dentro. Há tempestades fora e há tempestades dentro. Mas nós devemos estar prontos a resistir e sobreviver às tempestades. Seja a força das águas, seja a força dos ventos, seja aquilo que tanto os ventos como o volume das águas pode estar arrastando e trazendo para que com ímpeto se choquem violentamente contra nós, contra a casa. Que o Senhor nos faça o quê? Fortes, inabaláveis. Necessitamos estar inabaláveis, sermos resistentes ao que chamamos dessas condições adversas
das tempestades. A tempestade, eu quero dizer, nesta noite, não te derrubará. A tempestade não te arrastará. A tempestade não te fará cair. A tempestade não te abalará. Você permanecerá firme, como a promessa bíblica que diz: não serei abalado. Você não será abalado. Uma vida forte, uma vida firmada na rocha, vidas fortes, famílias fortes, igrejas, ministérios fortes. Precisamos disto. Precisamos de vida forte, precisamos de famílias fortes, precisamos de igrejas, de ministérios fortes, precisamos, com vidas fortes, termos trabalhos fortes, termos negócios fortes, aonde o seu negócio permanece. O teu negócio também deve estar o quê? Firmado na rocha, firmado no Senhor, firmado na sua palavra, para que firmes em Deus e na sua palavra permaneçamos inabaláveis, não possamos ser arruinados. Porque, de outra forma, se não estamos alicerçados, fundamentados, firmados na palavra de Deus e na pessoa de Jesus, na rocha, seremos arruinados. Eu não quero que você caia, eu não quero que a sua família caia. Eu não quero que a igreja, que o ministério caiam. Eu não quero que o seu negócio caia. Eu não quero que chegue à ruína. E veja, grande ruína. Eu não quero você na bancarrota. Eu quero você inabalável. E como você conseguirá? Qual é o segredo? O segredo é estar na rocha. O segredo é estar na palavra. O segredo é estar em Jesus. Sabe, uma vida forte, uma família forte, uma igreja, um ministério fortes, um negócio forte. Quando o apóstolo Paulo disse ao carcereiro em Filipos: arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando ele usa a palavra casa, ele usa a palavra oikos, que significa, a palavra oikos é casa, é família, é nome de família, é tudo o que se relaciona ou que pertence àquela família, seus negócios, sua parentela, sua família, seu núcleo familiar, suas posses, tudo isto é oikos. A palavra de salvação ou salvar é a palavra soter, que tem a ideia original ou primária de curar, e depois desenvolveu-se a ideia de libertar, e por fim a ideia de salvar na plenitude do que significa esta redenção salvadora e justificadora, bem como santificadora, através de Cristo Jesus,
do seu sacrifício na cruz do Calvário, onde verteu o seu precioso sangue por amor a mim e por amor a você, salvando a cada um de nós pela sua graça infinita e pela qual somos nós salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, há uma ação curadora que sara, que cura, libertadora e salvadora sobre o homem, sobre a família, sobre a igreja, o ministério e sobre tudo o que pertence ao próprio homem. Tudo que é concernente ao mesmo homem. E que devemos envolver não apenas a nós, mas tudo que tem a ver conosco, com o Senhor Jesus e a sua palavra. Vencendo e sobrevivendo às tempestades. Nós temos que vencer, nós temos que sobreviver às tempestades. As tempestades não nos derrubarão. Uma vida forte é uma vida com um alicerce, uma sustentação forte. Não é a tempestade que te fortalece. Muitas pessoas dizem, a crise te fortalece. Eu entendo esta afirmativa. Há até mesmo um ditado da Maria inglesa que nos diz que mar calmo não faz bom marinheiro. O que faz um bom marinheiro é o mar bravio, é o mar indômito, é o mar agressivo. É ali que se forjam os verdadeiros lobos do mar, os marinheiros, os homens do mar. Mas eu quero dizer que não é a tempestade em si que te fortalece. Você já tem que estar forte para sobreviver à tempestade. O que te faz forte é ser fortalecido ser fortalecido sabiamente, prudentemente, construído sobre o alicerce correto. Você pode ter outro alicerce, outra base, mas quando você está sobre o fundamento correto, sobre o alicerce correto, você está forte. Um alicerce forte te faz forte. O que te faz, portanto, forte, resistente, inabalável, sobrevivente, é estar na rocha, alicerçado na rocha, fundamentado na rocha, que é Cristo, fundamentado em Jesus, fundamentado em sua palavra, estar no Senhor Deus, estarmos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, aquele que está em Cristo, pode todas as coisas. Cristo nos fortalece. Nele, em Cristo, somos mais que vencedores. É estar em Cristo que nos faz sermos fortes. Estar na palavra é mais do que ouvir a palavra.
é ouvir e praticar a palavra. Construir, portanto, e fundamentar, lançar a construção sobre os alicerces, sobre os fundamentos, é praticar a palavra. É isto que nos dará forças. Conhecer e prosseguir em conhecer. A palavra conhecer no hebraico significa penetrar. Então, é interessante que quando você pega os textos paralelos, você encontra paralelo a esta parábola de Mateus, você encontra que certo sábio construtor, não apenas prudente, mas sábio construtor, aquele que sabe construir. Porque tem gente que está construindo e não sabe construir, e por isso não está construindo com sabedoria. Cavou profunda vala e encontrou a rocha. E tendo encontrado a rocha, edificou sobre ela. Imaginemos uma situação hipotética dentro da parábola. 2 homens, um prudente, outro insensato, imprudente. 2 homens vão construir. E então alguém chega e lhe dá uma palavra. Olha, eu os aconselho que cavem até encontrarem o terreno firme, até encontrarem a rocha. Porque essa região, que agora vocês veem tranquilos, ela é dada a chuvas, a ventos, a inundações. E então, eu os aconselho a irem mais fundo, a aprofundarem, a cavarem, até encontrarem a rocha. Então eu direi a você que sem profundidade não existe revelação da rocha. Há um esforço que eu e você temos que fazer, que temos que cavar para encontrar a revelação da rocha. E isto nós o fazemos pelo conhecer a palavra através não apenas de ouvi-la, mas de praticá-la, de vivê-la. O homem sábio, o homem prudente, escuta e faz aquilo que lhe foi aconselhado. Mas o homem insensato faz aquilo que quer e constrói da maneira que quer. Ele pode fazer externamente uma obra maravilhosa, extraordinária, que no final será um trabalho apenas em vão, porque a tempestade serve para provar se construímos ou não construímos no alicerce. A tempestade não existe para me derrubar, a tempestade existe para provar que eu estou alicerçado, para provar que eu pratico a palavra. Se eu tenho a prática da palavra, a tempestade não poderá me derrubar. Ela não poderá. Construir é edificar. E você tem que edificar da maneira certa. Uma vida edificada é uma vida edificada com a palavra.
E uma vida edificada com a palavra é uma vida que foi edificada através da execução da palavra, ou seja, da prática da palavra. Assim, se você quer uma vida edificada, não é uma questão apenas de estudar, não é uma questão apenas de saber, não é uma questão apenas de erudição, é uma questão de prática de vida. É uma questão, portanto, de vida prática. As tempestades revelam sua fortaleza, sua força. Revelam que você é o quê? Forte. Qual é o seu alicerce? Sobre o que ou sobre quem você está construído, edificado, alicerçado? Revelam se você permanecerá ou não de pé, se você cairá ou não cairá, se será derrubado ou se não será derrubado, se permanecerá ou se tornará em ruínas, numa grande destruição. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ouvir o conselho, atender. Se me ouvirdes e me escutardes, comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Mas o meu povo não me quis ouvir. Por isso deixei-os andar segundo o conselho do seu coração. E a Bíblia diz o quê? Que eles serão devorados à espada, que haverá o quê? Grande destruição. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. Ele é o Paracletos, traduzido por muitos como Consolador, ou mesmo como Confortador, traduzidos como o Fortalecedor, o Encorajador. Ele nos fortalece. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele nos fortalece, porque a palavra Paracletos também significa o conselheiro. Mas para que você seja fortalecido, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para que eu seja fortalecido no Senhor, eu tenho que atender ao conselho do meu conselheiro, do Paracletos. Como eu disse, se eu, como prudente ou sábio construtor, cavar mais profundo, atender ao conselho do Consolador, do Conselheiro, da palavra do Senhor, e ouvindo e obedecendo a esta palavra, porque eu amo, pois Jesus disse: se vocês me amam, vocês farão o que eu vos digo. É uma questão, quem é forte, quem ama o Senhor, quem vive este amor. Porque quem vive este amor, este está fundamentado na palavra, pois não somente ouve a palavra, mas pratica a palavra. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que uma coisa é ouvir, mas outra coisa é, além de ouvir, praticar, obedecer. Não apenas ouvir, mas obedecer, praticar. A fé vem pelo ouvir. Mas a fé
se fixa, eu diria, não apenas pelo ouvir, mas pelo praticar. A fé vem pelo ouvir, mas você vive a fé quando você pratica ou obedece o que você ouviu, a palavra que gerou fé em você, a palavra de Deus em você, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não apenas uma palavra, não é apenas ouvir qualquer coisa, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas o fortalecimento da fé, a vida em fé, ela se fixa em mim pelo praticar, pois a fé sem obras é morta, a fé sem obras é nula. Eu preciso não apenas ter fé, mas eu preciso viver fé, eu preciso exercer fé, eu preciso praticar as palavras de Cristo, viver Cristo, que é a palavra encarnada, que é o verbo vivo. Quando eu vivo Jesus, e a vida que agora vivo, vivo em Cristo Jesus. Eu preciso ter essa vida que será uma vida forte. Vidas fortes suportam tempestades, não fogem das tempestades, não temem as tempestades, não caem por causa das tempestades. Nós vivemos tempestades em nossos dias, nós vivemos tempos tempestuosos, nós vivemos tempos difíceis, mas você passará e sobreviverá à tempestade e permanecerá de pé. Não haverá ruínas, não será derrubado, não cairá, não será arruinado. Temos que ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, mas vamos viver, vamos praticar, vamos dar ouvidos a Deus, ao Espírito de Deus. Uma vida forte é uma vida que tem um forte relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra, comprometida com Cristo e comprometida com a sua palavra, comprometida com a rocha, vidas com compromisso. Essas são vidas fortes, vidas que praticam, que amam, eu volto a dizer, ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos ouvir ao Senhor Deus. Deus pode falar claramente aos nossos corações e aos nossos entendimentos. Ele pode falar claramente, de forma audível, porque eu creio que Deus pode falar de forma audível, mas Ele também pode falar claramente de forma não audível. Ele pode falar claramente pelo seu Espírito, porque o Espírito do Senhor fala claramente ao nosso espírito. O Espírito do Senhor testifica com fidelidade. O Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus nos fala claramente através de sua palavra, através das Escrituras.
através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. E nós precisamos estar lendo a palavra, estar cavando na palavra, estar esmiuçando a palavra, estar buscando todos os sentidos na palavra, mas não apenas num conhecimento intelectual, mas num conhecimento de prática de vida. Conhecemos a palavra e vivemos a palavra. Errais não conhecendo as Escrituras. Isso não é apenas um conhecimento acadêmico, um conhecimento erudito, um conhecimento intelectual. Isto é um conhecimento prático. Errais por não viver as Escrituras, porque nela encontramos vida e devemos viver esta vida. E isto fará que sejamos fortes. Cristo que veio para que tenhamos vida, e a tenhamos em abundância, e nos dá a vida, e a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Jesus Cristo e conheçam ao Pai. Essa é a vida eterna, e nós temos que ser fortes em Cristo. Nós podemos sentir, nós podemos passar pelas tempestades, pelas tormentas, pelas tribulações, sentir os ventos, sentir a força das águas, mas nós permaneceremos de pé. As tempestades não poderão nos derrubar. Tudo podemos, diz a Bíblia, naquele que nos fortalece. Ele nos fortalece, estamos ligados a Ele, e nada poderá nos vencer, porque podemos suportar. O sentido do texto: eu posso suportar todas as coisas, nada me derrubará, nada me vencerá. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para que, tendo passado pelo dia mau, permaneçamos o quê? Inabaláveis. Inabaláveis. Eu volto a dizer que essas tempestades revelam se estamos vivendo ou não a palavra, vivendo ou não em Cristo, alicerçados ou não na rocha, se cavamos, se fomos sábios. E é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Se tememos ao Senhor. Sabe, deixe-me dizer uma coisa. O homem que teme ao Senhor tem sabedoria. E o homem que teme ao Senhor não se intimida diante de qualquer outra coisa ou alguém. Sejam homens, sejam circunstâncias, sejam ventos, sejam inundações, sejam tempestades. O homem que conhece ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, o povo que conhece ao Senhor, fará maravilhas. Nós, se tememos ao Senhor, não nos intimidamos diante de nada e diante de ninguém. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido, em quem temos depositado a nossa fé. Temos nos fortalecido na prática, por amar ao Senhor. E neste amor,
que nos faz viver esta palavra, que nos faz viver Jesus, vivemos como na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13 e no versículo de número 8. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, veja, tudo suporta. O amor jamais acaba, o amor jamais é vencido, o amor jamais é derrubado, o amor jamais é destruído, o amor jamais é arruinado. E aqueles que permanecem neste amor não se separam, não se desconectam da rocha, porque estão na rocha que é Cristo, que é sua palavra, e obedecem e praticam a palavra, vivem a vida de Jesus em suas vidas. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele jamais acaba, ele jamais cai, ele jamais fica arruinado, ele jamais está destruído. Por quê? Porque estamos ligados à rocha. Estamos ligados à rocha. Mais uma vez eu digo, nada poderá nos separar da rocha, porque estamos fundamentados. Não é uma questão que eu estou apenas em cima da rocha. Eu lanço fundamento. Eu cavo e escavo na rocha e me ligo, me uno à rocha, e nada poderá me separar da rocha. Venha comigo a Romanos, capítulo de número 8, do versículo 35. Mas vamos ler inicialmente o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, veja bem, esses dois versículos, o 31 e o 32, está falando de Deus, está falando de Cristo, está falando de nós em Cristo, mas no versículo de número 35, diz algo extraordinário. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Isso é uma tempestade, das piores. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse vínculo da perfeição é o vínculo, é o que nos une. A Bíblia chama o amor do vínculo da perfeição, que nos une à rocha
e que nada poderá nos separar da rocha, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se me amais, disse Jesus, farei o que vos digo. Alicerçados num fundamento inabalável, jamais seremos abalados. Por fim, no meio da tempestade, muitos se perguntam: onde está Deus? Eu quero enxergar o Senhor no meio da tempestade. Ele está ali. Ele está no meio da tempestade. A palavra dele está ali. Mas está onde? Está no alicerce. Está em nós. Está conosco. Você está procurando Deus, querendo ver Deus, mas Ele está no alicerce. Ele está te sustentando. Ele está te alicerçando. Ele é o fundamento. Nós estamos olhando no meio das tormentas, das tempestades. Como pode Deus estar conosco? E estamos passando por estas tempestades. Veio a chuva, transbordaram os rios, e ventos, e água, e destroços, deram contra a casa, mas a casa permaneceu de pé. Por quê? Porque ela estava com o alicerce. Ela estava ligada a um alicerce que ninguém poderá nos separar. Como pode Deus estar conosco? E essas coisas acontecerem quando estamos enfermos, quando estamos em crises, quando fomos traídos, injustiçados, abandonados, esquecidos, maltratados, traídos. Quando chegam estas más notícias, a Bíblia diz: não se abalará o meu coração se estourar contra a minha guerra, não se abalará o meu coração com más notícias. Por quê? Porque Ele está presente. Mas eu estou tentando vê-lo na tempestade. Mas Ele está onde? No alicerce. Você está olhando no lugar errado. Você está tentando sentir no lugar errado. Deus habita no meio das tempestades. Deus está presente. A tempestade não me oculta Deus, nem a palavra de Deus. É no meio da tempestade que eu devo saber: para isto eu me preparei, para isto eu me fortaleci, na prática da piedade. A Bíblia diz que o exercício físico, um exercício, para pouco é proveitoso, é para um proveito físico. Mas diz a prática da piedade, a vida de fé, de uma vida piedosa em fé, a prática da palavra, de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, de escutar a palavra, de viver a palavra, de praticar a palavra, para tudo é benéfico. Então, nós não andamos guiados pelo que nós vemos, mas nós andamos movidos por fé. Essa fé que vem pelo ouvir e essa fé que se fixa pelo praticar. Nós ouvimos, nós obedecemos, nós somos guiados pelo conselho. E se nós ouvirmos a sua voz no meio da tempestade, o que dirá esta voz?
no meio daquela tempestade, no mar da Galileia, Jesus andando em direção aos seus discípulos, eles ouviram a voz de Jesus. E a primeira coisa que Jesus lhes disse é: não temais, sou eu. Eu estou aqui. Eu estou com vocês. Não temam. Meus irmãos, se nós ouvirmos a sua voz, se nós dermos ouvidos à sua palavra, se nós formos obedientes ao seu conselho, se nós viermos a fazer o que ele nos diz, nós seremos os vencedores da tempestade. Não será a tempestade que nos vencerá. Nós venceremos a tempestade. Nós triunfaremos sobre as circunstâncias, sobre os problemas. Nós seremos os dominadores da tempestade. Nós subjugaremos estas tormentas. Seremos os mestres das tempestades, os mestres das tormentas. Nós dominaremos e permaneceremos de pé. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, e por isto somos em todas as coisas mais que vencedores em Cristo Jesus. No vínculo da perfeição, ligados a Ele, em obediência, praticando a sua palavra, não sendo nós meros ouvintes da palavra, como diz a Escritura, mas sim praticantes. Seremos os inabaláveis, os que permanecem depois de tudo de pé, como palmeiras plantadas na casa do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Talvez nessa noite haja alguém que diga: você não tem ideia de como minha vida está em ruínas. Nada impede que possamos agora construir de novo, porque a Bíblia diz que nós reedificaremos as cidades, as antigas ruínas. Nós podemos reedificar as antigas ruínas. Talvez você me diga: se eu tivesse ouvido isto antes. Você não construiu debaixo desse alicerce que te deixa inabalável. Eu quero hoje dizer a você que se você ouvir a palavra de Jesus, e a primeira coisa que ele te diz é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você deve estar cansado e sobrecarregado, e Ele irá aliviar. Diz também a palavra: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você terá uma alma descansada se você aprender dele,
se você ouvir a Cristo e praticar o que Ele lhe diz. Para isto, basta vir a Ele. Eu te convido agora para que você venha a Jesus, para que você o aceite como seu Senhor e seu Salvador. Faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu viver. Eu lhe dou os meus ouvidos para ouvir a tua palavra, a tua voz. E eu dou a minha vida para viver e obedecer, amando-te. Obedecer e fazer o que o Senhor me aconselha, o que o Senhor me diz. Andarei eu no teu conselho e viverei, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que já conhece ao Senhor Jesus, mas não tem tido este compromisso nesta intensidade, e não tem vivenciado o que é ser um inabalável. Nós não precisamos ser intocáveis, mas nós precisamos ser inabaláveis. Nós não precisamos ser insensíveis, mas nós somos inabaláveis, inderrubáveis, porque ouvimos a sua palavra e a praticamos. Eu quero te convidar a entender que você sentirá a força dos ventos, que você sentirá a força das águas, mas que você permanecerá firme e não será derrubado nem pelo vento, nem pelas águas, porque você estará na prática da verdade, vivendo a verdade, andando na verdade, liberto pela verdade. De modo que eu gostaria que você assumisse um compromisso com Jesus agora, de viver a sua palavra e não apenas ouvir ou conhecer a sua palavra, de ser praticante e não apenas ouvinte da palavra, e de se tornar, por prática, forte no exercício da piedade, na prática da fé, pelas obras de fé, fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder, permanecendo firmes na fé, fará com que o diabo fuja de você, você resistindo ao diabo firme na fé, na prática de uma vida de fé. E por isto eu quero orar para que você agora assuma um lugar do praticante da fé e você se tornará uma pessoa inabalável. Os fortes ficam de pé. Senhor nosso Deus, eu oro agora e clamo que tu nos fortaleça, que pelo vínculo da perfeição, o amor, estejamos unidos totalmente à rocha que é Cristo, que é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, pela prática desta palavra, pelo exercício da fé, pela prática de um exercício de uma vida piedosa, com obras de fé, com boas obras, que o Senhor agora nos faça não apenas conhecer
mas nos aprofundar, conhecendo de fato, conhecendo e perseverando em conhecer, praticando e perseverando na prática da palavra de Deus, para que sejamos inabaláveis no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus. Os fortes permanecem de pé, no nome de Jesus. Amém.